A Advocacia Geral da União contradiz Bolsonaro e pede ao STF sigilo do vídeo denunciado por Sérgio Moro. Um artigo do general Mourão chamou muita atenção e despertou várias interpretações no mundo político. O PT está se movimentando para barrar CPI que quer investigar Jair Bolsonaro no Congresso. Uma medida provisória sobre responsabilização de agentes públicos também causou muita polêmica, mas também tem notícia boa para quem defende a liberdade por inteiro. Em Minas, nos costumes e no Espírito Santo, na economia. Veja agora no Livros Notícia. Você lembra que Bolsonaro falou sobre o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, aquele que foi apontado por Sérgio Moro como uma prova fundamental da sua denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro, de que ele teria tentado interferir na autonomia da Polícia Federal? Vamos lembrar. Não existe no vídeo eu falando superintendência da Polícia Federal. O que está eu falando lá é a minha preocupação com a minha segurança. Não tem nada demais no vídeo, tá tranquilíssimo. Até porque ali não tem contraditório, nada, tá o vídeo, é só assistir o vídeo. Na versão do presidente, como você viu, não tinha nada demais, podia divulgar tudo, tirando os trechos que envolvem questões de segurança nacional. E tudo estaria liberado. Mas Bolsonaro diz também que o vídeo não teria, atenção, nenhuma menção à Polícia Federal. O detalhe é que ontem a Advocacia Geral da União, que defende o presidente no inquérito que está correndo para investigar o assunto no Supremo Tribunal Federal, enviou um documento ao STF pedindo o sigilo do documento e trazendo transcrições dos trechos em que a AGU acha que deveriam ser liberados. Ou seja, atenção aí, já há uma clara inversão daquilo que Bolsonaro dizia agora na prática, porque Bolsonaro falava em libera tudo, tira aí o que for de questão de segurança nacional. Agora é o contrário, sigilo para tudo, libera aí essas partes específicas e só. Só que, mesmo nessas partes específicas que a AGU transcreve nesse documento que foi enviado ao STF, há também complicações para o presidente Jair Bolsonaro e pontos que contradizem o discurso que o presidente vinha sustentando a respeito desse vídeo. A gente separou alguns trechos, eu vou ler e vamos botar aqui na tela. Eu não posso ser surpreendido com notícias. Pô, eu tenho a PF que não me dá informações. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A ABIN tem os seus problemas. Esse é um dos trechos. Mais pra frente, a gente não pode viver sem informação. Quem é que nunca ficou atrás da porta ouvindo que seu filho ou a sua filha está comentando? Tem que ver para depois. Depois que ela engravida, não adianta falar com ela mais. Tem que ver antes. Depois que o moleque enche os cornos de droga, não adianta mais falar com ele. Já era. E informação é assim. Mais à frente o presidente diz: por isso vão interferir. Ponto final. Não é ameaça, não é extrapolação da minha parte. É uma verdade. E aí, em outro momento, o presidente diz: já tentei trocar agente da segurança nossa no Rio de Janeiro oficialmente e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuderem minha família toda de sacanagem. O amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança da ponta de linha que pertence à estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Não pode trocar o chefe, troca o ministro e ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Bem, a defesa de Bolsonaro afirma que nessa última fala ele se refere exclusivamente à segurança da família dele. No entanto, os relatos ouvidos pela imprensa indicam o contrário, que ele estaria sim se referindo à Polícia Federal. Isso seria admitido pelos próprios ministros, atuais ministros, que prestaram depoimento, e que o eventual ministro a ser trocado nessa frase era sim Sérgio Moro. E aí vale levantar uma outra questão, porque na hipótese de se tratar exclusivamente da segurança da família de Bolsonaro, esse não é um assunto relativo à Polícia Federal, é relativo ao GSI, o Gabinete de Segurança Institucional. E aí, mesmo nesse caso, incluir os amigos no rol de pessoas que deveriam ter segurança, já é um absurdo também, porque isso não é uma previsão
legal. Isso lembra mais os velhos ditados sobre a proteção aos amigos do rei. Não é compatível com uma república da mesma forma. Mas o fato é que a versão de Jair Bolsonaro já não se mostra consistente, porque enquanto o presidente afirmava categoricamente que sequer havia menção à Polícia Federal no vídeo, a sua própria defesa mostrou, como você viu nessa transcrição que a gente trouxe, que a reunião ministerial de 22 de abril tratou sim da Polícia Federal, assim como tratou da ABIN, das Forças Armadas. Então, como que a gente pode saber a verdade? Só vendo o vídeo. Por isso é fundamental que esse vídeo venha a público o mais cedo possível e também com maior quantidade possível. O ideal é que fosse na íntegra. Se realmente tem trechos complicados para a segurança nacional, que o Supremo avalie que trechos são esses e divulgue todo o resto. A gente espera muito que o ministro Celso de Mello tome essa atitude e libere essa gravação o quanto antes, porque a sociedade brasileira tem o direito de saber a verdade e o país merece andar para frente o quanto antes. Não é bom que essa novela fique rendendo tanto em meio a uma pandemia de proporções históricas que a gente ainda precisa lidar com tudo isso que vem acontecendo no cenário político. Um outro ingrediente para apimentar esse cenário político foi um artigo publicado ontem no Estadão pelo vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão. O texto gerou muita controvérsia, muitas interpretações diferentes no mundo político, e quem vai comentar agora pra gente é o diretor de Políticas Públicas do Livres, Magno Cal. É muito difícil analisarmos com clareza o que quis dizer de fato o artigo do vice-presidente general Mourão, publicado ontem na Folha de São Paulo. A minha própria visão é um tanto confusa. É difícil dizer com segurança, olha, ele indicou tal coisa, ele indicou esse caminho. Alguns analistas estão dizendo, olha, pareceu uma mensagem cifrada à sociedade, dizendo, olha, estou aqui, estou participando, estou ciente do que está acontecendo, tenho uma posição e, caso necessário, estou pronto para o jogo. Outros analistas dizem que são mensagens que reafirmam as posições de governo, as dificuldades que o governo tem em se relacionar com os outros poderes, com a sociedade em geral, e reforça uma narrativa que o governo vem tentando emplacar há algum tempo. É possível ser as duas coisas. É possível que General Mourão não queira romper abertamente com o governo, não queira mostrar um racha claro entre ele e as políticas do presidente Jair Bolsonaro, mas é muito óbvio para qualquer pessoa acompanhando os movimentos de General Mourão, desde lá de trás da campanha, que ele tenta se colocar diante da sociedade como um militar, um participante do governo, mas equilibrado. Equilíbrio que General Mourão não demonstrou nos últimos passos da sua carreira militar. Agora, desde a campanha, principalmente em contraponto a Bolsonaro, principalmente quando estão os dois lado a lado, Mourão parece muito mais culto, muito mais aberto, muito mais civilizado. Resta saber o que será que ele estava querendo dizer naquele ponto. Eu voto na coluna do meio. Eu acho que ele quer se mostrar, como sempre quis, uma versão mais civilizada de Jair Bolsonaro, sem perder a base bolsonarista, mas expandindo esse apoio um pouco mais longe, um pouco mais para o centro, mas também sinalizar para dentro do governo que ele não está disposto a romper com o time que está trabalhando, que ele está ali, que ele está apoiando, mas para o resto da sociedade, vejam bem, eu estou com eles, mas eu sou um pouquinho melhor. No que depender do PT, Bolsonaro vai ter vida fácil no Congresso e não vai precisar se explicar em relação às denúncias de interferência política no trabalho da Polícia Federal. Os petistas que em tese foram eleitos para fazer oposição ao governo Bolsonaro, inclusive significam o maior partido de oposição no Congresso, estão se movimentando para evitar a instalação de uma CPI que investigue as denúncias contra o presidente. E por que o PT faz isso? Porque uma CPI sobre esse assunto seria o palco perfeito para o protagonismo de Sérgio Moro. E o PT não quer correr o risco de que Sérgio Moro
polarize com Bolsonaro e com isso, de alguma forma, ofusque o espaço do PT e, além disso, o que é Sérgio Moro na narrativa petista? É o algoz de Lula. Então, dar espaço a Sérgio Moro a essa altura do campeonato para os petistas seria dar espaço para o algoz de Lula, o deus do PT. E como a gente está cansado de saber, é só isso que importa para o Partido dos Trabalhadores, defender Lula e pensar nos interesses do próprio partido, o país que dê seu jeito. Ou seja, o PT segue sendo incapaz de cumprir o seu papel na democracia brasileira, mesmo quando está na oposição. Vale como um lembrete também para quem anda esquecido, né? Porque as insatisfações legítimas com o governo Jair Bolsonaro acabam gerando amnésia em muita gente. E é uma amnésia seletiva sobre os absurdos e a falta de espírito democrático que sempre marcou o Partido dos Trabalhadores. O lado bom é que o PT não consegue disfarçar essa sua natureza e volta e meia ressurge no noticiário com informações como essa para lembrar todo mundo exatamente aquilo que o PT é. Um projeto de poder sem nenhuma preocupação real com o futuro do Brasil e muito menos com a defesa da democracia liberal. A medida provisória 966, publicada pelo governo Jair Bolsonaro, levantou muita polêmica. A MP trata sobre a responsabilização dos agentes públicos. De um lado, há quem argumente que as regras atuais causam paralisia no setor público porque os gestores ficam com medo de responder a muitos processos. Do outro lado, há quem diga que a MP, nos termos em que foi propostos, ou abre caminhos para impunidade em relação a decisões mal tomadas, ou simplesmente extrapola as prerrogativas que seriam de uma medida provisória. Quem vai explicar para a gente é o consultor jurídico do Livres, Irapuan Santana. A MP 966, ela repete uma lei que já está em vigor desde 2018, que estabelece exatamente isso, que o agente público ele só vai poder ser pessoalmente responsável se houver dolo, que é a intenção, né, de fazer o mal, de efetivamente causar prejuízo, ou se aquele ato for resultado de culpa grave ou erro grosseiro, né? E além disso, esse tem sido o entendimento do STJ de muito tempo. É o que a gente chama no direito de jurisprudência pacífica no STJ. Então, a questão da polêmica, eu particularmente também nem consigo entender direito, né? E aí, uma questão que poderia ficar é se essa matéria que repete a lei, se ela é de fato matéria de medida provisória. Mas isso aí não tem sido considerado no debate público, né? Ontem também foi dia de boas notícias para quem defende a liberdade por inteiro, tanto na economia como nos costumes. Em Minas foi aprovado um projeto de lei que acaba com a proibição para a doação de sangue de homens gays e bissexuais. Foram 53 votos a 9, com o trabalho intenso do nosso associado Guilherme da Cunha, deputado estadual pelo Partido Novo, que foi o relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia de Minas. E com a liderança de Guilherme, vale lembrar, o Livres atuou por essa pauta em outras esferas, junto ao Ministério da Saúde, num ofício que está disponível no nosso site, e também junto ao Supremo Tribunal Federal, que, a propósito, declarou a inconstitucionalidade desse tipo de proibição que fere o princípio da igualdade perante a lei. Ficam aqui nossos parabéns efusivos e nossa comemoração por essa conquista do nosso querido Guilherme da Cunha, que é um grande defensor da liberdade por inteiro e para todos. A outra boa notícia de hoje vem do Espírito Santo e quem conta pra gente agora é o nosso coordenador estadual, Gabriel Spalenza. Nessa terça-feira tivemos a primeira grande vitória de um projeto que a gente está trabalhando aqui no Espírito Santo desde o ano passado. Quando a Lei de Liberdade Econômica foi aprovada, teve uma grande preocupação aqui no nosso estado de que ela fosse reduzida e sofresse impactos por causa de ativismo jurídico, desinformação e jogo de interesses de pessoas acomodadas a nível municipal e estadual. Por isso a gente teve a iniciativa de ir atrás
de lideranças políticas das cidades e até do Estado do Espírito Santo, para que a lei fosse regulamentada a nível municipal, que o debate da Lei de Liberdade Econômica fosse levado para as câmaras municipais também, que os vereadores e os prefeitos tivessem ciência dessa mudança e participassem desse debate também. Nessa terça-feira, a vitória foi que no município da Serra a regulamentação foi aprovada com 17 votos. O discurso de aprovação incluiu citações sobre a validade dos documentos digitais, um grande avanço para não precisar mais de tanto papel na mão dos empreendedores dos municípios. E agora nós temos 2 cidades no Espírito Santo que têm essa regulamentação. Em Vitória, graças ao vereador Mazinho, que também foi um grande protagonista para regulamentar essa lei na capital, e agora no município da Serra. A gente quer, ao longo dos próximos meses, tentar levar para outras cidades e Esse foi o Livros de Notícia de hoje, edição número 150, uma grande marca para todos nós aqui que trabalhamos no Livres. E não se esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para não perder as notificações. A nossa programação de maio está muito legal aqui no canal. Na segunda-feira, às 19 horas, o Livros ao Vivo recebe ninguém mais, ninguém menos que Ricardo Paz de Barros, um dos criadores do Bolsa Família, doutor em Economia pela Universidade de Chicago, conselheiro acadêmico do Livres, para uma conversa muito especial sobre propostas liberais para assistência social. A gente vai desmistificar muitos estereótipos errados sobre o liberalismo. E o Livro de Notícia, como você já sabe, de segunda a sexta-feira, sempre às 7 da manhã, traz os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado, um bom fim de semana e até segunda-feira.